concluímos domingo passado já e vamos iniciar hoje uma nova igreja, a igreja de Sardes, e como sempre fazemos, lemos em uníssono para que todos os irmãos acompanhem a leitura, Apocalipse 3, de 1 a 6. E nós hoje vamos estudar em Apocalipse 3, de 1 a 6, o remédio de Cristo para a renovação da igreja. Estou dando a este texto um título eminentemente prático com a palavra remédio. Poderia ser outro termo, mas para mim a palavra remédio, que é muito conhecida por todos nós, cuja impressão que nos traz é que produz ou que contribui para a nossa saúde. Então, esse é o remédio que o Senhor Jesus Cristo fala aqui para a igreja de Sardes. Por quê? Porque aquela igreja precisava de uma renovação quanto ao seu fervor espiritual. Para uma igreja que precisa de renovação do fervor espiritual, nada mais do que o remédio de Cristo para a renovação da igreja. Vamos ler versículos de 1 a 6, todos juntos. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oremos. Bendito Deus, fala ao nosso coração neste momento. Edifica teu povo que está agora atendendo ao convite para ouvir a tua palavra, a partir dos que estão aqui. Fala pelo teu servo, que é apenas instrumento. A glória é para ti. Edifica-nos, Pai, nesta palavra tão rica, porque a tua palavra totalmente é rica de valores para a nossa vida, pois é palavra de Deus. Pedimos isto agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, a descrição que se faz da igreja da Europa hoje, da igreja cristã, é de fato muito triste. Comparando, podemos dizer, com o período que se verificou imediatamente após a reforma, mais de 500 anos atrás. Naquele tempo, a igreja daquele continente era firme, forte, empreendedora. Mas, comparando aquele tempo com hoje, aquele continente, a igreja pode ser chamada como pós-cristã. Lembro-me de vários anos atrás, quando nesse local aqui, exatamente, nós estávamos com uma reunião com muitos pastores aqui da cidade. Nós estávamos recebendo uma comitiva de 11 pastores do Reino Unido, aquela região toda. Ouvimos atentamente o testemunho que eles davam sobre a situação da igreja cristã no seu continente ali. E um deles disse exatamente assim: através de nós, de modo direto e indireto, o evangelho chegou até o Brasil, chegou até aqui. Hoje, disse ele, estamos precisando que o Brasil mande missionários para a nossa terra. E fez convite a todos nós que estávamos aqui, para que fôssemos para lá. Fiquei pensando na seriedade do realismo com que aquele pastor, cujo nome não lembro, mas que suas palavras me tocaram profundamente. Exatamente, repito, pelo realismo com que falou para nós, chamando a nossa atenção para a seriedade da vida da igreja lá na sua terra. Meus irmãos, hoje
Nós estamos estudando a carta à igreja, aliás, começamos a estudar a carta à igreja de Sardes. E, muito resumidamente, nós podemos dizer que a carta à igreja de Sardes, ou na carta à igreja de Sardes, o Senhor da igreja adverte os hipócritas, encoraja os perseguidos e repreende os insatisfeitos consigo mesmo. Mais resumidamente, poderíamos classificar aquela igreja como uma igreja de passado esplendoroso e presente decaído. Passado esplendoroso e presente decaído. Exatamente isso. Sabendo que a mensagem que é contida, ou as mensagens contidas nas cartas às igrejas, ali em Apocalipse, são mensagens para a igreja de Cristo durante todo o tempo. Nós não cremos no fator dispensacionalista aí, que foi cada igreja referindo-se a uma dispensação. Não creio que é assim. Mas entendendo que essa mensagem é para a igreja em todo o tempo. Há lições muito proveitosas para o nosso tempo na vida daquela igreja. Por exemplo, aquela mensagem nos adverte que uma igreja pode ser cheia de atividades, mas mesmo assim ser uma igreja morta. Essa afirmação que eu faço aqui tem muito a ver com igrejas múltiplas que há nesses termos. Por quê? Porque piedade cristã é diferente de ativismo. Nunca nos esqueçamos disso. Piedade cristã é diferente de ativismo. Aprendemos com a mensagem à igreja de Sardes que os cristãos precisam ser vigilantes, não só em relação ao ministério voltado para fora, mas também ao fruto do Espírito, que precisam expressar. Essa relação entre dons espirituais e fruto do Espírito precisa ser muito bem qualificada, compreendida. Porque há muita gente dando ênfase demais aos dons e não ao fruto. Os dois se complementam, porque um sem o outro não pode viver. Mas ainda, precisamos descobrir, e aqui é muitíssimo sério, precisamos descobrir os primeiros sinais de que a morte está se alastrando numa igreja. Devemos pedir a Deus que nos dê essa sensibilidade do seu Espírito, tanto de modo particular como de modo geral. Repito, precisamos descobrir os primeiros sinais de que a morte está se alastrando numa igreja. Talvez, ao longo do tempo, a igreja de Cristo, de modo geral, em diferentes lugares, não tenha se apercebido disso. Essa dúvida, eu posso até tirar e afirmar, certamente. O teor desta carta nos mostra o caminho, como nós devemos encarar esta questão. Vamos ver algumas coisas que nos favorecem conhecer o contexto da igreja de Sardes. Sardes foi a capital da antiga região da Lídia e ficava a uma distância de 48 quilômetros ao sul de Tiatira. Já falei aqui e vou dizer mais uma vez. Olhando pelo mapa, a situação dessas igrejas era mais ou menos a letra A. A situação no mapa era mais ou menos a letra A, sendo que o A se curvava um pouco. E Sardes ficava a 48 quilômetros ao sul de Tiatira. Um detalhe interessante, mas muito mesmo, é que o culto ao imperador era forte naquela cidade. Tudo começa por aí. E daqui a pouco nós vamos ver. 700 anos antes, Sardes tinha sido uma das maiores cidades do mundo. O nome é plural, e aqui é mais um detalhe interessante. Porque havia duas cidades juntas, uma na parte mais térrea daquele lugar e outra na parte mais alta. Aquela cidade era célebre por duas coisas: a indústria de tintura e lã e, pasmem, a libertinagem, por causa do culto a Cibele, deusa da religião de mistério, onde havia imoralidade e degeneração social. Historicamente, aquela cidade foi devastada por um terremoto no ano 17 da nossa era e foi restaurada pelo imperador Tibério, imperador romano, que dispensou os impostos daquela cidade durante 5 anos e concedeu como doação uma quantia muito grande até em nossos dias para restaurar aquela cidade. Dizem alguns intérpretes, e eu não coloquei isso em reais, mas 400 mil libras esterlinas, muitíssimo dinheiro, para restaurar uma cidade
naquele tempo, dada a importância que aquela cidade tinha. Fiz questão de trazer estes detalhes, porque muitas vezes nós ficamos vendo apenas a narrativa. Mas é interessante que no texto bíblico olhemos sempre o contexto. Para podermos interpretar melhor o texto, precisamos ver o seu contexto. A gente passa pela interpretação da Bíblia vendo isto. Não pegar um texto por pretexto, tem que ver o seu contexto. Temos algumas lições nesta carta aqui. O remédio de Cristo para a renovação da igreja. Como sempre acontece em todas as cartas, o Senhor Jesus começa com sua auto-identificação. E como tenho dito aqui, ele não se auto-identifica da mesma forma para todas as igrejas. Para cada igreja, ele se identifica de maneira diferente. Nessa auto-identificação que nós temos aqui, versículo 1, olha o que é que ele diz. Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. E aí, conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Mas ele começa dizendo, ao anjo da igreja em Sardes. Aí se auto-identifica. O direcionamento que ele faz da sua mensagem situa-se entre ele e a pessoa do líder da igreja. A mensagem é endereçada ao anjo, como sempre, ao pastor, ao líder. E desse anjo, desse pastor, desse líder, Cristo exige 2 coisas, ensino e testemunho. Porque não se pode admitir um líder na igreja cristã sem que passe por esse prisma, ensino e testemunho. De cara mesmo. O Senhor Jesus começa dizendo isso. Mas tem algo mais. Muito mais. Quando nós olhamos quem escreve estas coisas, diz o texto bíblico, é o que tem os Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Aqui a afirmação é profundíssima, meus irmãos. O que implica isso? O Senhor Jesus está se auto-identificando como aquele Senhor das múltiplas graças do Espírito Santo e Rei dos ministros da igreja. Ele é Deus. Ele tem a plenitude da divindade. E, portanto, conhece os nossos corações. Sabe o que nós somos. O que se passa nos nossos pensamentos. As motivações da nossa vida. Ele sabe tudo. Sabe das vezes que nós pretendemos e até agimos enganando-nos a nós mesmos, escondendo coisas que muitas vezes nós até nos esquecemos. Mas Deus não. Se nós sabemos pela Bíblia que o Espírito perscruta todas as coisas, nada em nós ficaria escondido. E é loucura querer esconder. Loucura. Então, diz o Senhor Jesus, eu sei tudo. Eu sei até mesmo o que você não sabe, mas que atormenta a sua vida. Preocupa o seu coração, tira o seu sono. Eu sei tudo. A Bíblia diz que a palavra nem chegou à nossa boca e o Senhor já sabe tudo. O mais íntimo que está dentro de nós. Não somente isso. Mas a Bíblia também diz que a interpretação para aquilo que está externo, que talvez aos nossos olhos seja qualquer coisa. Nada demais. A velha frase do que é que tem? Sim. Ele não somente vê o interior, mas dá a verdadeira interpretação ao exterior, ao qual nós nem sempre damos. E achamos não ter nada demais. Então, repito, quem escreve aqui? É o Senhor Jesus. O Senhor das múltiplas graças do Espírito e Rei dos ministros da igreja. E aí, ele cita 2 palavras importantes. Candeeiros, igrejas e estrelas, ministros. Para nós interpretarmos isto muito bem, basta lermos Apocalipse 1:20. Quanto ao mistério das 7 igrejas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 igrejas são os anjos das 7, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. É bom ver o contexto para nós podermos interpretar. Então, em outras palavras, nós estamos vendo que o Senhor Jesus foi direto à situação daquela igreja. Foi direto com a sua autoapresentação. E aí, aquela frase célebre que ele sempre diz, conheço as tuas obras. Tu podes se esconder de todo mundo.
É possível que escondas de todo mundo, mas de mim não. O Senhor tem conhecimento pleno do seu povo. É o que Pedro expressou naquele teste que Cristo fez, perguntando a ele: Pedro, tu me amas? Jesus usava um verbo e Pedro respondia com outro: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus perguntou a segunda vez, João 21:17. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus agora deixa o verbo que ele estava usando lá na língua grega e usa o verbo com o qual Pedro respondia que amava, que também é traduzido como amar. Cristo usa o verbo de Pedro. E Pedro usa. E aí, segunda parte do versículo 17, Pedro responde: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Lá no texto original, nós concluímos que Pedro estava dizendo mais ou menos assim: Senhor, não como tu me amas, mas eu te amo como um ser humano que nem eu pode amar. Limitado, frágil, eu te amo assim. Tu sabes todas as coisas. Nada te é encoberto. Voltando ao texto. Conheço as tuas obras. E aí Jesus abre a questão. Tens nome de que vives? Tens nome. Enganas muita gente. Em outras palavras, a reputação parece ser boa, mas a conclusão a que Cristo chega é: estás morto. Tens fama de que vives, tens nome de que vives e estás morto. Sem a postura mental concedida pelo Espírito. Conforme diz o apóstolo Paulo, Romanos 8, 5 e 6, quando ele diz: os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, e os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Então, pensando bem nisso, muito antes mesmo de Paulo escrever, o Senhor Jesus está dizendo: os que se inclinam para as coisas da carne cogitam das coisas da carne. E os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Tens fama de que vives. Aliás, Paulo escreveu este texto aqui antes, no primeiro século. Essa carta veio no final do século. E corresponde totalmente à mensagem de Cristo. Por quê? Porque quem inspirou Paulo foi o Espírito Santo para que ele escrevesse. Os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. Por isso o Senhor Jesus Cristo diz: estás morto. Tens nome de que vives, mas estás morto. Meus amados irmãos, eu quero concluir por hoje esta meditação, chamando a nossa atenção, todos nós, para o que o próprio texto chama. Quando o Senhor Jesus Cristo endereça a sua carta, sendo altamente realista, para as pessoas, para as igrejas às quais ele estava escrevendo. E aí, levanta a questão na vida de todas elas. Neste caso, mostrando o remédio para a renovação dessa igreja. Quando estudamos de modo geral as cartas com suas características, nós vamos ver que Sardes tem alguns que são fiéis. Tinha, no caso, alguns que eram fiéis. A crítica que Cristo faz é de que era uma igreja morta. A instrução que ele dá é que se arrependam, fortaleçam o que ainda resta. Uma grande lição para nós hoje. A igreja de Cristo nunca deixará de existir, mas ela tem à nossa disposição o remédio para que seja renovada. Devemos buscar. E, finalmente, a promessa que ele faz é que os fiéis serão honrados e vestidos de branco. Meus irmãos, meditemos neste texto tão valioso para a nossa vida hoje. Como sempre tenho dito, não temos o direito de apontar o dedo para ninguém. Nós não somos juízes dos outros. Somos juízes de nós mesmos. Devemos ter coragem e pedir a Deus que nos revele, por seu Espírito, a nossa situação. Porque é disso exatamente que nós precisamos. A renovação de uma igreja começa com esse remédio de Cristo. Quebrantamento, confissão, arrependimento, essas coisas assim. Quando a gente se coloca diante do Senhor dizendo: Senhor, antes de tudo, trabalha o meu coração. Porque eu sei que assim como trabalhas o meu, tu vais também trabalhar os corações dos meus irmãos, teus filhos, como eu sou. E à medida que cada um é trabalhado, cada um é renovado. E isso vai influenciar na vida da igreja. Vamos orar?
Bendito Deus, tua palavra é tão rica, rica de valores, atualíssima. E nós aqui te pedimos nesta hora, Senhor, que apliques a tua palavra nos nossos corações. Nenhum de nós pode ficar de fora, dizendo não preciso